O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, vocês que também acompanham conosco, rezando da sua casa aqui o 5º domingo do tempo comum, finalizando ou caminhando para o final do tempo da Páscoa, a liturgia da igreja centraliza os textos do Evangelho a partir aqui da segunda parte do Evangelho de São João, onde é chamado o testamento de Jesus. Jesus com seus discípulos, com aqueles que estavam mais próximos, faz como que o seu sermão de despedida, né? O contexto da última ceia. E ainda nessa parte, nós temos a revelação de quem é Jesus. Todo o Evangelho de São João vai nos mostrar: Jesus é o Filho de Deus, Jesus era Deus, é o Verbo que se fez carne. Né? Logo no primeiro versículo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ao longo do Evangelho, por meio dessa expressão eu sou, que significa no Antigo Testamento o nome de Deus, né? Se lermos lá no livro do Êxodo 3,15, vai dizer: eu sou aquele que sou. A manifestação de Deus. Quem é Deus? Deus é aquele que sempre é, né? Que sempre era e que sempre será. Deus é eterno, é sempre, né? Então, por meio dessa expressão, né, eu sou, nós vamos repetir e conhecer Jesus. Jesus é o próprio Deus. Né? Jesus é a fonte de água viva. Desde o capítulo 4, no capítulo 6, o pão da vida, né? Eu sou o pão descido do céu, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição. Até o capítulo 11, que termina essa primeira parte, quando Jesus se diz, revela: eu sou a ressurreição e a vida. E aqui, capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O centro, né?
E aí, nessa invocação, ou pergunta de Filipe, ou pedido, né, mostra-nos o Pai. E aí Jesus faz um acréscimo dizendo da fé. Mas há tanto tempo estou convosco que não me conheces? Eu estou no Pai, o Pai está em mim. A ação que eu faço não é por mim, mas o Pai que realiza. Então, o aspecto, o significado, né, do texto bíblico é que Jesus é o próprio Deus. Jesus é esse caminho, essa verdade, esta vida. O caminho que conduz, né? Pelo caminho é que chegamos. Então é por Jesus que somos salvos, por Jesus que temos a eternidade, Jesus que nos conduz. A verdade é aquilo que Ele anunciou, é Ele mesmo, é a sua palavra, é a sua pregação. A vida dele, né, o que Ele veio e que se entregou por nós. É isso que São João vai expressar nesse sentido da fé. Crer em Jesus é ter a vida em Jesus, é viver com Ele, é ter a vida eterna, viver em Jesus, com Ele e por Ele. Então, muito importante e central na nossa vida cristã é o próprio Cristo. Não existe cristão distante de Jesus em outro caminho. Não existe o cristão que não segue, que não vive a verdade, os ensinamentos, as palavras de Jesus. Nós devemos nos ocuparmos sempre de estar no seu caminho, viver a sua verdade, viver a sua vida. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos dê a graça sempre de nunca distanciar. E como vamos viver, né? Como vamos estar com Jesus? Os discípulos lá estavam em comunidade. E aí voltamos aos Atos dos Apóstolos, que é exatamente o começo da igreja. E hoje, no capítulo 6, nós temos como que uma primeira reunião, uma primeira decisão da igreja nascente. Se continuarmos a ler os Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 15, é chamado o Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio, né? Nós temos depois, ao longo da história, vários concílios na vida da igreja. Que é uma reunião, né, do Papa, os bispos, os padres sinodais, e vão discutir e determinar e alinhar, né, os caminhos da igreja, a ação pastoral, né? Houve também aqueles para combater as heresias, para proclamar as verdades de fé, enfim, uma série deles, né? O último que nós tivemos foi o Vaticano II, de 62 a 65, convocado pelo Papa João XXIII, e fez, né, tem um compêndio, né, com os 16 documentos, né, vários documentos, decretos, normas e constituições que é central, que gere, que dirige, que coordena, né, a ação da igreja até hoje, né? Então, desde 65 até hoje estamos diríamos, vivendo o efeito do Concílio Pastoral Vaticano II. Então, aqui nos Atos dos Apóstolos não é bem um concílio, não se pode, mas no sentido assim de uma reunião, detectou-se um problema. Mas ao mesmo tempo detecta-se uma realidade importante. Os apóstolos disseram: olha, não é justo que nós deixemos de pregar a palavra. Os 12 reuniram e a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Era o estilo que havia, né, que viviam naquele momento. Então fazia-se a ceia, e na ceia também viviam, pregavam a palavra de Deus. A gente pensar aqui que estamos bem, né, poucos anos depois de Jesus. E o que eles definem?
Define então escolher 7 pessoas, também um número simbólico, né? Para que pudesse cuidar desse serviço, que é chamado serviço da caridade, que era então o serviço de cuidar, né, quase como que do alimento, né, do serviço da mesa, que chamam de diáconos. Exatamente, então, temos aqui 2 realidades: a palavra e a fraternidade, a caridade. Com dividir a palavra, ouvir a palavra, pregar a palavra de Jesus, mas ao mesmo tempo cuidar para que não houvesse necessitados. Veja que isso nós devemos viver até hoje, né? Ouvir a palavra de Deus, colocar em prática, pregar, ensinar, testemunhar a palavra, mas viver também um aspecto da nossa solidariedade, da nossa fraternidade, da nossa caridade. E a caridade não no sentido só de dar uma esmola. Isso é importante, né? É cristão, é evangélico também. Mas a caridade no sentido de ser solidário com o próximo. O esposo pode ser, né, caridoso com a esposa, isto é, cheio de amor, de compreensão. A esposa com o esposo, com os filhos, com os pais. Enfim, a caridade, né, é com o próximo, em família. Por último, então, nós temos o texto da carta de São Pedro, né? Rejeitar Jesus é caminhar ou estar no caminho em que caímos, em que temos então tropeço. Mas acolher Jesus é estar sobre o alicerce, a pedra fundamental. É estar sobre o caminho alicerçado nos valores do amor, da fraternidade, da solidariedade. Meus irmãos e irmãs, concluindo, rezemos para que a gente possa então estar sempre no caminho de Jesus, vivendo a verdade de Jesus, vivendo a sua palavra, sendo solidário, estar no alicerce do seu amor, dos seus ensinamentos e evitando, né, outros caminhos que não são os caminhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.